Bom dia, pessoal! Bom dia, meus amigos! Que soninho! Bom dia! E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui. E, pessoal, para quem me segue lá do Instagram, né, sabe que eu fui pai recentemente, né? Meu filho acabou de chegar em casa e tô muito feliz, né? A gente tá muito feliz aqui, estamos em festa pela chegada do nosso bebê. E hoje eu vou fazer um negócio que há muito tempo eu venho planejando fazer. Eu vou construir uma carteira de investimentos para o nosso pequeno Samuel. Nesse exato momento, vou dar um pulo lá no comune da cidade que a gente mora, aqui na Itália, levar os documentos dele lá do hospital para poder fazer a certidão de nascimento dele. Na volta, a gente vai fazer a carteira de investimentos do Samuel. De volta em casa, pessoal, Samuel devidamente registrado. E uma coisa interessante daqui, acerca dos registros, é que aqui as crianças, quando são registradas, elas não levam o sobrenome do pai e da mãe, né? Como a gente no Brasil, normalmente a gente tem 2 nomes e 2 sobrenomes. Aqui não, você só tem um nome e um sobrenome, ou seja, normalmente as crianças só levam o sobrenome do pai. E é uma coisa que eu particularmente não concordo muito, porque isso meio que mexe um pouco na configuração de família. Você veio de um pai e de uma mãe, então nada mais justo do que você ter o sobrenome dos dois. Mas, pelo fato do Samuel ser filho de 2 cidadãos brasileiros, a gente acabou que conseguiu colocar um nome brasileiro nele, né? Então ele ficou Samuel com o sobrenome da Alice e o meu sobrenome. Voltando ao assunto do vídeo, eu confesso que não foi fácil chegar à ideia de fazer uma carteira de investimentos para o Samuel. Por quê? Desde o começo, quando eu descobri que ele estaria para vir ao mundo, eu tinha a ideia de fazer alguma coisa para pensar no futuro dele. Seja uma carteira de investimento, seja alguma continha reserva ali para pagar a faculdade, alguma coisa do tipo. Porém, sempre vinha na minha cabeça alguns amigos ricos que eu tenho, algumas pessoas que eu conheço que estão numa condição de vida bem melhor. Essas pessoas, obviamente, chegaram àquele nível, passando por diversas dificuldades, por diversos obstáculos ao longo da vida, e na hora de criar o filho, obviamente, nenhum pai quer ver o filho passar pelas mesmas coisas difíceis que ele passou na infância. Porém, foram as coisas difíceis que fizeram com que esses caras crescessem na vida. Então, eles começam a dar uma vida para os filhos cheia de tudo, de regalias, de tudo que a criança quer. A grande maioria dessas pessoas que eu conheço, normalmente elas separam ali uma conta, tipo, quando meu filho fizer 18 anos, ele vai ganhar tantos R$ 1.000. Quando meu filho fizer 18 anos, ele vai ganhar um carro. Quando meu filho fizer tantos anos, ele vai ganhar um apartamento. Eu já vi muito isso acontecer. E qual que é o drive mental que esses pais instalam na cabeça dessas crianças? Que elas nunca vão precisar se esforçar para nada na vida. Que quando elas ficarem mais velhas, somente por ficarem mais velhas, mais nada, elas vão ganhar um prêmio por aquilo. Isso é muito mal, isso é muito errado. Então, por esse motivo, eu acabei por ter uma ideia um pouquinho diferente na hora de fazer essa carteira de investimentos. E qual que foi a ideia e a conclusão que eu e a Alice chegamos, né? Depois de conversar várias vezes sobre o assunto e tal, isso vai dar certo, isso não vai dar certo, isso vai dar certo, isso não vai dar certo. A ideia que a gente teve foi de criar uma carteira em que eu vou gerenciar o capital que vai estar sendo depositado ali. Não vai ser um capital relevante, o capital mais relevante eu aporto na minha carteira de investimentos, até porque ela um dia vai pertencer a ele de toda forma, né, quando eu não estiver mais aqui. E vou estar fazendo uns aportes pequenininhos para a carteira dele. Vou gerindo ali, vou pegando sempre investimentos com viés mais de longo prazo, porém não vai ser nada em nome dele. Primeiro, porque ele é uma criança, não pode ter conta bancária vinculada ao nome dele ainda, como também e principalmente por essa questão mental. Eu não quero que ele cresça com a ideia de que, eu não preciso fazer nada na minha vida, meu pai vai me dar tudo. Não, eu não penso dessa forma, não quero criá-lo dessa forma. A minha ideia é treiná-lo para a vida. E treinar consiste em ele saber que estabilidade não existe, que ele vai enfrentar momentos difíceis e que ele vai precisar ser forte durante toda a vida dele. Então, o primeiro critério vai ser uma conta vinculada em nome da Alice. É uma conta que ela tem em uma corretora que ela não usa. Essa conta normalmente eu uso sempre para dar aula, para demonstrar alguma coisa para alguém que quer aprender sobre investimento. E agora a gente vai ficar usando para montar essa carteira para o Samuel. E o segundo critério ainda mais importante é o critério da condição que ele vai precisar atingir para receber essa carteira com esse dinheiro, com esse patrimônio que vai estar ali dentro. Diferente da maioria dos pais, que normalmente quando fazem esse tipo de coisa, carteira de investimento, alguma conta ali separada para dar para o filho, eu não vou colocar como condição ele fazer 18 anos, ou ele fazer 20 anos, ou ele entrar para a faculdade, ou tirar a carteira de motorista, não. A condição que ele vai ter para receber esse dinheiro é ele provar que está pronto. Isso, ele vai ter que provar que está pronto. Fauzi, mas provar em que sentido? Ele vai precisar passar na universidade? Ele vai precisar abrir o negócio? Ele vai precisar fazer o quê? Ele vai precisar provar que está pronto. Essa é a condição. Então, ele poderá receber essa carteira com 12, 13 anos de idade, não necessariamente com 18, como ele pode receber essa carteira com 30, 40 anos, porque só o que existe no mundo hoje em dia são pessoas de 30, 40 anos
que não sabem administrar o próprio dinheiro. Eu tenho um caso na minha família, tem um parente meu que outro dia recebeu uma bolada de 20 mil reais por um trabalho muito leve que ele fez. O que o cara fez? Sumiu 3, 4 dias, bebeu todo o dinheiro. Quando ele voltou me pedindo um Pix para pegar um Uber, porque não tinha mais nenhum centavo. Então, assim, a condição vai ser que ele me prove que ele está pronto para administrar aquele dinheiro. Vai ter que me provar que ele sabe administrar, que ele já está com a mentalidade formada. E essa mentalidade formada, ela não necessariamente ela está ligada à idade que a criança tem. Ele pode ter essa mentalidade com 15 anos de idade, 14 anos, com 18 anos, com 25 anos, com 30 anos, ou pode muito bem nunca vir a ter essa mentalidade e eu nunca vi a entregar esse dinheiro para ele. E uma coisa que eu pretendo ter muito cuidado na educação do meu filho é com a questão da mentalidade dele. Eu não quero que ele tenha uma mentalidade de funcionário do tipo, quando você arranjar um emprego eu te dou isso. Quando você passar na faculdade eu te dou isso. Não, eu não quero que ele tenha uma mentalidade de funcionário, porém eu também não quero que ele seja um merda, como a maioria das crianças filhas de pessoas ricas que eu conheço. O pai é muito bem sucedido, o pai é uma pessoa muito brava, porém, na hora de educar o filho, educa sempre cheio de mimos. Quando você fizer 18 anos, você já vai ter isso. Quando eu morrer, você já vai ter aquilo e tudo mais. E a criança cresce sempre na cabeça que ela não precisa fazer absolutamente nada na vida, que ela já está com a vida ganha. Cresce sendo uma pessoa inútil por toda a vida. Vamos lá, e que ação eu escolhi para começar a carteira do Samuel? Vou aqui para a tela do computador e vou mostrar ela para vocês. Vamos lá, eu estou usando aqui a corretora Clear, é uma conta em nome da Alice, uma conta que ela não estava basicamente usando. Transferi um capital para cá, capital basicamente que eu vou precisar para comprar essas ações, não é muito relevante, esse valorzinho aqui de R$ 87,80. E qual que é a ação que eu vou começar? Lembrando que cada perfil de investidor, cada pessoa tem um perfil, tem uma necessidade de investimento diferente. Então um cara que é funcionário público, ele vai ter uma necessidade de investimento, ele vai poder se arriscar de uma forma diferente que o cara que é autônomo vai poder, né? O cara que é autônomo, ele já está tomando mais risco no negócio dele, na atividade principal dele. Então convém que ele tome um pouco menos de risco. O cara que é funcionário público já é diferente. A pessoa que já tem uma idade mais avançada, normalmente quando você faz uma carteira de investimento para essa pessoa, a gente normalmente faz uma carteira com bastante renda fixa e com bastante ativos pagadores de proventos já no curto prazo, né? Uma carteira mais de renda, mais voltada para renda mensal, porque uma pessoa com idade mais avançada não tem a mesma expectativa, né? A mesma paciência de estar esperando muito tempo. Já um bebê de poucos dias de nascido, que não tem nem uma semana de nascido ainda, a carteira de investimento voltada para uma criança, você pode colocar ativos em que você espera um retorno maior para o longo prazo, porque ele tem uma vantagem que as outras pessoas, de modo geral, não têm, que é a vantagem do tempo. Ele tem mais tempo para esperar, ele tem mais tempo para se arriscar. E a ação que eu escolhi para a gente começar os investimentos do Samuel foi a Itaúsa. A Itaúsa, para quem não conhece, é a holding que controla o Itaú, né? A dona, a proprietária ali do Banco Itaú. Durante muito tempo, a Itaúsa ela viveu somente dos resultados do Itaú, ela tinha todo o patrimônio dela alocado só em Itaú, ela era considerada por muitos investidores uma forma barata de você comprar ações do Itaú, você comprando a Itaúsa, que era a controladora. Porém, nos últimos anos, a Itaúsa ela adotou uma estratégia diferente. Ela era uma empresa muito pagadora de dividendos, ela pegava 95% dos resultados dela e ela pagava para os acionistas, e ela resolveu mudar a forma de investir. Ela cortou um pouco essa distribuição de dividendos e passou a reter o lucro que ela tinha ali das ações do Itaú para comprar outras empresas. E ela acabou fazendo excelentes negócios ali. Hoje o portfólio da Itaúsa está distribuído entre essas empresas. Ela tem aqui o Banco Itaú, que ainda é a maior parte do capital da Itaúsa, é alocado em Banco Itaú. Depois ela tem a XP Investimentos, que você com certeza conhece, né? Aqui a gente está nesse exato momento usando a XP, eu estou usando aqui a Clear, que é uma corretora que pertence ao grupo XP. Você tem a Clear, o Infomoney, que é um dos maiores jornais de investimento do Brasil, a própria XP Investimentos, que hoje é já considerada um banco, mais do que uma corretora, tem a Rico, enfim. Depois, outra empresa que faz parte ali da Itaúsa é a Alpargatas. Com certeza você que está me assistindo, independente de que lugar do mundo você viva, você more, você com certeza conhece as Havaianas, né? A Alpargatas produz as Havaianas. E uma coisa interessante das Havaianas é que é um calçado brasileiro, é um produto brasileiro que é famoso no mundo inteiro. Aqui na Itália é muito comum, no verão, eu ver pessoas usando Havaianas na rua. Em Portugal eu via muito isso, na Espanha, enfim, no mundo inteiro você conhece as Havaianas. Depois você tem a Dexco, que é uma empresa que produz ali material de construção, produz ali pias, produz vaso sanitário, essas coisas, uma empresa muito conhecida. Muito provavelmente você foi em um banheiro no Brasil, se você observar, ou a pia ou o vaso sanitário tem essa marca aqui, essa Deca, né, muito famosa, ela vende muito no Brasil. Depois tem a CCR, que é uma empresa de concessão de rodovias, tem a
A EGE, que é uma empresa do setor ali de saneamento básico, um setor muito perene, um setor muito utilizado, né? Tenho certeza que a grande maioria da população não tem interesse em atrasar a conta de água, porque ficar sem água em casa é muito ruim. Depois você tem a Copa Energia. Se você está me assistindo do Brasil, muito provavelmente você conhece essa marca Liquigás. Pois é, a Itaúsa é proprietária da Liquigás. E o Samuel agora, a partir desse momento, também vai ser sócio da Liquigás. Ou seja, toda vez que você comprar um botijão de gás na Liquigás, um pouquinho daquele lucro vai vir para o Samuel. Depois a gente tem a NTS, que é uma empresa ali de transporte de gás natural por meio de gasodutos. Ela é proprietária de alguns gasodutos ali na região sudeste do Brasil, ali em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ou seja, são setores muito sólidos. Você vê que é só empresa sólida, rodovia, saneamento básico, gás, transporte de gás, logística, a Havaianas, você tem a XP Investimentos, tudo isso concentrado em uma única ação, né, que hoje está custando aqui na casa de R$ 8,60, né? Uma coisa interessante sobre Itaúsa, que quem é investidor que está me assistindo aí pode dizer, cara, mas a Itaúsa, o preço dela está andando de lado aí durante os últimos 3 anos, né? A empresa não está crescendo nos últimos 3 anos. Aí que você se engana muito. Por quê? Quando você pega aqui os últimos 3 anos da empresa, você vê que realmente não teve grande variação no preço dela, né? Aqui de 2020 para cá, não teve variação, a empresa meio que está andando de lado. Só que quando você pega aqui no gráfico todo o período da Itaúsa, desde que ela entrou para a bolsa, olha toda essa evolução que a empresa teve, né? Você tem ali dados lá do ano de 92, as ações da Itaúsa valendo em valores atualizados cerca de 4 centavos. Hoje elas estão valendo R$ 8,00, ou seja, foi uma das empresas que mais multiplicou capital na história do Brasil, na história da bolsa brasileira e também do mundo aí. Poucas empresas no mundo tiveram um desempenho tão bom. E, atualmente, o preço está muito de lado. Por quê? Porque ela mudou o foco em não está distribuindo os lucros dela para os acionistas e pegar aquele lucro e estar reinvestindo e fazendo excelentes investimentos, como eu mostrei aqui para vocês. Só setores muito bons, setores que muito provavelmente, se a gente fosse fazer por conta própria, a gente não conseguiria. Até porque algumas dessas empresas não são listadas em bolsa. E a Itaúsa agora tem uma participação relevante em alguma dessas empresas. Então, é uma excelente empresa que eu vejo com uma perspectiva de futuro excelente. Depois, uma questão simbólica, foi a primeira ação que eu comprei na bolsa, mais por sorte do que por análise, porque naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje para saber o que era uma empresa muito top. E a Itaúsa, para mim, do dia que eu comprei ela lá em finalzinho de 2018 até hoje, na minha opinião, é uma das minhas empresas preferidas dentro da Bolsa de Valores. E essa ação que eu vou estar comprando aqui para o meu filho. O que a gente vai fazer? Vou aqui em novo ativo, colocar o código ITSA4F. A gente tem pouco dinheiro na continha do Samuel, então vamos para o mercado fracionário, que a gente pode comprar ali menos de 100 ações. Vou colocar aqui Itaúsa, cada ação está sendo cotada a R$ 8,60. Quantidade, vou colocar 10 açõezinhas e vamos lá enviar a ordem de compra. Ordem enviada com sucesso, vamos aqui consultar nossas ordens e ordem executada. Nesse exato momento, Samuel é proprietário de 10 açõezinhas do Itaúsa. Então essa é a primeira ação da carteira do Samuel, ação de Itaúsa. Você pode perguntar, Fausto, mas por que você não diversificou esse capital? Por que ao invés de comprar uma única ação, você não comprou mais ações? Primeiro, o Samuel tem tempo para arriscar um pouco mais. Segundo, ele está comprando não uma ação qualquer, ele está comprando uma holding, que é uma empresa que controla outras empresas. Ou seja, dentro daquela ação do Itaúsa, você tem Banco Itaú, você tem XP Investimentos, você tem Dexco, você tem empresas de gás, empresas de logística, de ferrovia, você tem tudo ali dentro. É uma das ações mais diversificadas por si só dentro da Bolsa de Valores. Eu gosto muito dela por conta disso. Vale muito a pena lembrar, pessoal, que isso aqui não é nenhuma indicação de investimento. Você comprou para o seu filho, vou comprar para o meu também. Eu fiz meus estudos, eu gosto dessa ação por esses motivos. Eu espero resgatar esse capital, transferir esse capital para ele, né? Porque quem vai decidir no futuro o que vai fazer com isso é ele. Eu espero fazer isso daqui a muito tempo, é uma empresa que eu confio, porém, se ela mudar o viés dela, se alguma coisa de muito grave acontecer na empresa, eu sei o que eu tenho que fazer com esse investimento, né? Então, assim, é uma coisa que eu escolhi com base na minha experiência, né? Não tentem replicar só pelo fato de que eu fiz, mas se vocês acreditam que é uma boa empresa, vão lá e compra pro filho de vocês também. E também, se você tá curtindo esse vídeo, se eu tô te ajudando de alguma forma aqui, tanto na hora de escolher uma ação, como na hora de montar uma carteira ali para preservar o futuro do seu filho, senta o dedo no like aqui, se inscreve no canal, não perca nenhum dos vídeos. Além desse, a gente tem outros vídeos aqui ensinando a investir com pouco dinheiro, fazendo análise ali de boas ações. Mais pra frente a gente vai soltar alguns outros vídeos falando de boas empresas, de boas ações que você pode estar incluindo no seu portfólio. E é importante, se você quer ter um futuro melhor aí, se você quer montar uma carteira de investimento para o seu filho ou para você mesmo, você acompanhar aqui o nosso canal. Então, se você gosta, se inscreve aí, dá o like e compartilha com os seus amigos. Dito isso, o vídeo de hoje tá ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.
Até a próxima, pessoal!